em nome de Jesus. Amém. Pastor, Deus lhe abençoe. Irmãos, é um prazer estar aqui mais uma vez, e especialmente para celebrar os 47 anos dessa igreja e 44 anos do ministério do pastor Celso. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida de sua esposa, Débora, por seus filhos, agora seus netos, que não são poucos, e teologia, né? Pela manhã tive o privilégio de estar ali compartilhando com os irmãos, vendendo todo o recurso que eu levanto com essa literatura, é encaminhado diretamente para o setor da igreja a que eu pertenço, a Igreja Batista da Cidade, em Campos dos Goitacazes, o setor de ação social. Então, cada real arrecadado com essa literatura, a gente abençoa os mais necessitados. E aqui, se você abrir, você vai ver que tem 10 capítulos. São temas como Deus e os seres angelicais, criação, o homem e a queda, Jesus e o plano da salvação, a palavra de Deus, a oração, a igreja, o Espírito Santo e a santificação, adoração e evangelismo, as últimas coisas, e a prática vivifica o conhecimento. Eu fiquei imaginando em escrever simplesmente aquilo que eu não poderia deixar de compartilhar, se eu tivesse que fazer uma confissão de fé. Então, isso é essa literatura que eu gostaria de também, nessa noite, compartilhar com você. Mas, que festa linda, que privilégio hoje. Pela manhã, nós podemos compartilhar com os irmãos sobre um tema que Deus colocou no meu coração assim que o pastor me convidou. Já tenho, acho que, mais ou menos um mês, pode ser, pastor? Por aí, né? E naquela ocasião, Deus me deu essa palavra: fé, esperança e amor. Os pilares da maturidade cristã. Hoje, pela manhã, falamos sobre a fé e a esperança. E eu gostaria de concluir, então, falando sobre o terceiro pilar da maturidade cristã. O apóstolo Paulo repete na carta primeiro aos Tessalonicenses, também aos Colossenses, e também no interlúdio que faz quando ele vai explicar sobre os dons espirituais, no capítulo 12 e 14 da primeira carta aos Coríntios, ele faz um interlúdio, ele vem falando sobre os dons espirituais, no capítulo 12, no capítulo 14, mas no capítulo 13 ele dá uma parada e faz uma poesia sobre o amor, uma poesia viva, contundente, cheia do Espírito Santo de Deus. Como disse pela manhã, a palavra de Deus possui uma música, e eu vou cantar a música que Paulo recebeu de Deus e registrou para sempre nas Sagradas Escrituras. Vou ler com os irmãos agora, mas acentuando isso, que ele repetiu. Irmãos, preste atenção, quando na Bíblia há um tema repetido, pare, ore, pare, olhe, pare, se atenta. Se um tema é recorrente na palavra de Deus, Deus é importante para ele, é importante para você, e sendo importante para ele, importante para você, nós temos dificuldade em cumprir. E aí Deus repete, Eu vou repetir esse negócio. Quando um tema é recorrente nas Escrituras, é porque é muito importante para Deus, é porque é muito importante para cada um de nós. E sendo importante para Deus, importante para cada um de nós, nós temos dificuldades em cumprir. Então, o apóstolo Paulo repete, escrevendo aos Tessalonicenses, escrevendo aos Colossenses e escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, no final do capítulo 13, que eu vou ler aqui junto com os irmãos, ele vai falar: a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor. Amém? Abra sua Bíblia
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Pela manhã eu disse que a fé precisa ser concretizada. A nossa fé não é fé nas nossas circunstâncias, mas em Deus, na sua palavra. E a nossa fé precisa ser posta em prática. Tiago nos diz: a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a fé, sem a exteriorização da fé nos nossos atos decisórios, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, ela é morta. A Bíblia diz que os demônios creem em Deus e tremem. Mas eles não põem em prática, a menos que Deus determine, porque o Senhor é o soberano todo-poderoso. Eles estão em estado de rebelião. Para nós, Deus quer filhos autônomos, que da nossa maneira falha e imperfeita, saiba escolhê-lo, saiba entender a sua mensagem, saiba entender a revelação bíblica, aquilo que a Escritura contém, saiba entender aquilo que divide o Ocidente, a vinda de Jesus. Se você fizer um documento qualquer, você vai datar 2023, anos se passaram da primeira vinda de Jesus. Então a fé, irmãos, precisa ser concretizada. A fé sem obras é morta. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé que precisamos ter é na revelação de Deus, nos fatos de Deus, como a cruz de Cristo, a ressurreição de Cristo. Então isso é fé, e não fé nas nossas circunstâncias ou naquilo que a gente espera que Deus vá fazer. Porque às vezes a gente ora e as coisas não acontecem como nós pedimos. Mas do lado de quem ouve, há um Pai amoroso que a gente pedindo um pão, ele não dá pedra. Pedindo um peixe, ele não dá uma serpente. Pedindo um ovo, ele não dá um escorpião. Ele é um Pai de amor que quando a gente... O contrário pode acontecer. Nós, na nossa ignorância, pedimos um escorpião. Ele dá um ovo e a gente não entende. Pedimos uma pedra na nossa ignorância, achando que é um pão. Ele dá um pão e nós não entendemos. Por isso falei nessa manhã, não meçamos a Deus pelas nossas circunstâncias. Andemos nesse mundo com a visão para frente e com os pés firmes na palavra e nas promessas de Deus. Sem fé, irmãos, diz Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova de fatos que não se veem. Assim começa o capítulo 11 de Hebreus, que narra uma galeria, chamada Galeria dos Homens da Fé. E o que diz ali é que esses homens não obtiveram, não viram, muitos deles, a maioria deles não viu a promessa, não viu exatamente o que Deus tinha preparado. E, aliás, o capítulo termina dizendo que o que Deus havia preparado era Cristo, e nenhum deles viu, mas agiram em fé, agiram por fé. Fé em quê? Nas circunstâncias? Não, em Deus, encantados com o invisível de Deus, com o sobrenatural de Deus. E a esperança precisa ser o tonificante da fé, a vitamina da fé. Preste atenção nisso. A esperança é o bom humor da fé. O Senhor Jesus diz assim, irmãos, João, capítulo 16, verso 33, no mundo tereis aflições.
mas nós poderíamos trocar. Tem de esperança, eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a esperança tem esse sentido. Eclesiastes 7,14 diz: no dia bom, no dia da festa, se alegre, porque o dia da angústia virá. E no dia da angústia, teremos que estar com os olhos firmes no Senhor e naquilo que Ele prometeu para nós, que está além daquilo que podemos ver, que está nas possibilidades de Deus e nas promessas do Senhor. Agora, leio com os irmãos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. O que o texto está a nos dizer? Quer dizer que se uma pessoa, ainda que falasse língua dos homens e dos anjos, algo absolutamente sobrenatural, se não tiver amor, será como um metal que soa estridente, que ofende os ouvidos. E ainda que tivesse o dom de profecia, um dom muito buscado, um dom precioso, ainda que tivesse um dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, imaginem isso, irmãos, que coisa maravilhosa seria. Mas aqui diz assim: e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E o texto diz ainda, verso 3, e ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, que é algo mais legítimo, mais lindo, mais sublime do que alguém pegar toda a sua fortuna e distribuir para socorrer os pobres, descedentar a fome, vestir pessoas, enfim, socorrer pessoas. Isso é possível, é lindo, mas o texto diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor, aí agora ele vai nos explicar um pouco mais, está aí, né, na tela. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Irmãos, vivemos crise de verdade no mundo. As verdades foram substituídas por narrativas. E como é bom ser verdadeiro. Como é bom viver com alguém que é verdadeiro. Alguém cuja palavra é um sim. Você sabe que aquilo é, de fato, como a pessoa falou. Porque é um homem, como disse Deus de Jó, Deus falando para Satanás acerca de Jó, diz: viste meu servo Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Só que Deus ainda ia colocar Jó do tamanho que ele desejava. Jó ainda não estava no tamanho que Deus queria. Deus olhou para Jó ainda no estado anterior à sua aprovação e disse de Jó: viste o meu servo Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus. Imaginem, irmãos, conviver com uma pessoa como Jó. Ele falou, está falado. Ele falou, vai cumprir. Ele falou, é tal qual. Sim, sim, não, não. Então, aqui diz assim a palavra do Senhor, falando sobre o amor. E diz que não se porta com indecência, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Verso 6. Verso 7 diz: tudo sofre. Ninguém quer sofrer, irmãos. Todos estamos fugindo do sofrimento. O mundo está cada vez mais hedonista, voltado para os prazeres. A vida tem se moldado como se fosse pura arte. As pessoas estão cada vez menos comprometidas umas com as outras.
aliançadas umas com as outras. As pessoas não sofrem mais pela verdade, por alguém, mas aqui diz que o amor tudo sofre, que o amor tudo crê, que o amor tudo espera, que o amor tudo suporta, o amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. O que Paulo está nos dizendo aqui, irmãos, que revelação é essa das Escrituras? Porque Deus abriu essa janela aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Preste atenção nisso, meus irmãos, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E aí o apóstolo Paulo vai terminar dizendo assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor. Meus irmãos, a promessa de Deus para nós é que Jesus virá em glória. Um dia, na história, o céu se romperá e o Senhor virá em glória. A Bíblia diz que todo olho verá. Quando isso acontecer, a fé vai cessar, porque a fé é algo que nós precisamos enquanto temos dúvida. Aqui é um ambiente de fé, mas eu quero dizer para os irmãos que ninguém viu Jesus aqui, em corpo. Ninguém viu Jesus depois de ressurreto. Isso está registrado nas Escrituras. Nós cremos porque a palavra de Deus diz que foi assim. 500 irmãos viram Jesus depois que ele ressuscitou. Mas nós cremos porque está escrito na palavra de Deus, que a gente crê que também a palavra de Deus é tudo pela fé. É isso que o apóstolo Paulo. Então, nós exercemos nossa fé por causa da dúvida. Andamos por fé, escolhemos ter uma vida de fé, de andar com Deus. Jesus morreu na cruz em meu lugar para me salvar, para me reconciliar com Deus. Porque antes de eu receber essa mensagem, fazer essa escolha, eu estava debaixo da ira de Deus. Mas então diz que Jesus vai vir em glória com os santos anjos ao som da última trombeta. E os céus se romperão, os salvos que estiverem vivos verão os seus corpos serem transformados. Imaginem isso, parece filme de ficção científica. Os santos que morreram serão ressuscitados e com esse corpo incorruptível, com o qual nós estaremos para sempre na presença de Deus. Essa é a promessa. E o que não crê? Esses que creem vão ouvir algo que nós mais desejamos, o desejo que funda todos os nossos desejos, e que nós ficamos nesse mundo atrás de coisas, atrás de um casamento, atrás de um emprego, atrás de um não sei o quê, um novo carro, uma nova casa, atrás de coisas, atrás de fazer um livro, que boa intenção, que legal, fiquei ali dias fazendo, atrás de tantas coisas, o desejo, mas o desejo que funda todos os desejos, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, é ouvir: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ouvir isso sem ser pela fé, nós vamos ouvir sabendo, nós vamos ouvir vendo, nós vamos ouvir numa perspectiva, num campo aberto, nós vamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, num contexto onde o Senhor Jesus estará separando em seu trono os bodes das ovelhas, os que creram, os que não creram. E aí eu quero te perguntar nessa noite, de que lado você está? Dos que creram e tiveram uma vida sofrida, medíocre, sem esperança aqui nesse mundo, ou dos que viveram
dificuldades semelhantes, mas passaram, romperam nessa vida cheio de fé e esperança e viveram em amor, doando, servindo, partilhando, buscando ser cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é maturidade cristã. Então, irmãos, quando Paulo diz assim, a fé cessará, a esperança cessará, porque quando virmos o Senhor em glória, já não mais necessitaremos de fé. Será tal qual, lá está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não precisamos crer porque estamos vendo. A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, a prova de fatos que se não veem. Nós não vemos aquilo que cremos. Mas a hora que nós vermos, acabou a fé. Mas acabou a escolha também. Escolhemos por causa da dúvida. A dúvida permite fé e escolha. A hora que não houver mais dúvida, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que a hora que Jesus aparecer no céu como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo joelho se dobrará. E toda língua vai dizer, de fato era assim. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabem por quê? Porque vai ser um impacto tão grande, algo tão tremendo, que as pessoas vão dizer isso, querendo ou não. A verdade vai ser vomitada da boca de todos. Eis lá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único que é digno de abrir o livro, está em Apocalipse. Eu te pergunto nessa noite, você tem seu nome escrito lá? Eu tenho o meu. Que pretensão. Não, é fé. Não é pretensão, é fé. Não é pretensão, é graça. Eu não mereço. Por isso que a gente canta tanto que graça. E quando eu canto esses cânticos, os hinos, graça, eu fico pensando assim, meu Deus, será que quem entrou aqui e não conhece a Bíblia, não conhece bem as Escrituras, sabe o que quer dizer graça? Graça é isso, é o favor imerecido. É Deus olhar para nós e falar, pode entrar, vem, benditos de meu Pai, possui por herança. Porque o meu filho foi e morreu no lugar de cada um de vocês. O sangue dele foi derramado ali. O justo pelos injustos. Então, o apóstolo Paulo fala sobre o amor aqui, nesse verdadeiro interlúdio do ensino sobre os dons espirituais. E eu queria dizer para os irmãos que o amor não é um sentimento apenas, é também um sentimento. O amor não é da ordem da emoção. Eu queria pensar com os irmãos algo eminentemente bíblico, sobre a Bíblia. Como Jesus trata essa questão. Jesus disse que no fim dos tempos o amor vai esfriar. Mas em Mateus 24:12, ele diz assim, por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar. E iniquidade ali significa anomia, aversão à norma, aversão aos interditos, aversão à ordem, aversão às verdades objetivas, aversão à disciplina, à rotina. Sabem, irmãos, a lei é uma espécie de, vamos usar um termo, proto-amor. É algo que vem antes do amor. O amor, antes de nascer, ele precisa nascer em nosso coração, num ambiente de lei, num ambiente onde nós reconhecemos que houve um interdito quebrado pelo primeiro homem, pela primeira mulher. Deus deu uma ordem que foi desobedecida. Então, a revelação bíblica, ela é progressiva. Deus até como nos ensina, Ele ensina. Entendem? Deus até como nos ensina, nos ensina. Não apenas o conteúdo, mas o modo como Deus nos ensina é ensino também. Então, Deus se revela no Velho Testamento como lei.
Ele estabelece pena, ele estabelece castigo. Se pegar agora o Velho Testamento, nós percebemos isso com muita clareza. Mas ele era a mesma pessoa, ele era amor também, ele é justiça também. Então, eu digo que para o amor verdadeiro, o amor a Deus e aos homens, serem verdadeiro, uma realidade presente e verdadeira em nosso coração, ela depende antes que haja a consciência da culpa pelo pecado. Ela precisa que haja a noção de arrependimento. E aí eu lembro de uma passagem bíblica da mulher na casa de Simão, Lucas 7, 36 a 50. Um fariseu chama Jesus à sua casa, e aí entra por trás uma mulher de moral duvidosa, e começa a chorar aos pés de Jesus, e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas, e a secar com os seus cabelos. E aquele fariseu que não havia saudado Jesus como ele chegou, e ele deveria ter feito isso com um beijo, aquele homem que não deu água para Jesus se lavar, e ele no seu coração pensou, se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa mulher que está lavando seus pés. E aí o Senhor Jesus diz algo incrível para ele. No final, o Senhor diz assim, aquele que muito é perdoado, muito ama. Sabe amar quem se reconhece muito pecador. Então, irmãos, eu nessa noite gostaria de compartilhar esse terceiro elemento, fé, esperança e amor com os irmãos, sob essa perspectiva o amor. Não existe amor sem Deus, é isso que eu quero falar. Não existe amor de quem não teme a Deus. Eu só acredito no amor de quem teme a Deus, de quem reconhece a culpa do pecado, reconhece que se não fosse Jesus morrer na cruz em seu lugar, ele estaria perdido, irremediavelmente perdido. E aí então ele se vê perdoado. Todos os seus pecados são apagados, pecados do passado, pecados do presente e do futuro. Os meus pecados estão pagos. Por mais que eu me santifique, se eu morrer ou se Jesus voltar, aconteça o que acontecer, se Jesus voltar eu estiver vivo, ou se ele voltar eu estiver morto, eu vou morrer com pecados. Por mais que a gente tente acertar, por mais que a gente tente cumprir as Escrituras, nós vamos pecar. Nós estamos livres da condenação do pecado, mas estamos expostos à influência do pecado, estamos na presença do pecado. Num mundo de pecado, fomos concebidos em pecados. Então, meus irmãos, aquela mulher na casa de Simão ouviu isso. Simão, muito ama quem muito é perdoado. E Jesus também disse, o amor de muitos esfriará por causa da aversão à norma, a aversão à ordem, a aversão à disciplina, a aversão à rotina. Entendem, irmãos? Eu quero acentuar, assim, porque, às vezes, como se faz o amor? Como a gente ama mais? Como eu faço para amar mais as pessoas? Aí você vai se engajar na ação social da igreja, vai se engajar em tantos trabalhos que te parecem que são verdadeira expressão de desprendimento, de amor, partilha, serviço, doação, enfim. Mas eu quero te dizer que, para que isso não seja um esforço humano, para que isso seja verdadeiro, para que isso seja um fruto do Espírito Santo, aí que eu quero chegar. Gálatas 5:22 diz, os frutos do Espírito Santo são amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Mas o primeiro está lá. O primeiro fruto do Espírito é o amor. E esse fruto do Espírito não é um esforço humano. Pode haver um amor humano? Pode.
mas o que nós buscamos na maturidade cristã é um amor, uma parte humana, uma parte derramado por Deus em nossos corações. Isso só acontece para aquele que se vê como aquela mulher de moral duvidosa que lavou os pés do Senhor Jesus com as suas lágrimas. Meus irmãos, como precisamos nos derramar diante do Senhor, com nossas lágrimas, em lágrimas, confessando os nossos pecados. Como precisamos amar o Senhor Jesus. Uma ocasião eu estava num concílio, numa ordenação de uma pastora. E aí ela começou a responder aquelas perguntas que o examinador estava fazendo, né? E ela respondia na ponta da língua, tudo decorado, como um papagaio. Ela falava tudo certinho, ele fazia as perguntas e ela respondia teologicamente correto. Mas o examinador, muito sagaz, percebeu que ela repetia igual um papagaio ali, tudo certinho, estava certo, ele não tinha como dizer que estava errado, mas estava muito treinado. E aí, no meio daquele concílio, ele vira-se para ela, e eu me recordo vivamente que aquilo impactou a minha vida, porque eu via o semblante dela, estava ali há 20 minutos sendo inquirida, perguntada, e ela respondia, e daqui a pouco ele vira para ela e diz assim: minha irmã, a irmã está indo bem, está respondendo tudo, certinho, do ponto de vista teológico está perfeito. Mas eu quero que a irmã me diga o seguinte: quem é Jesus para a irmã? Meus irmãos, mudou tudo. O semblante daquela candidata a pastora mudou. Ela deveria se ver no espelho ou na filmagem. Ela virou uma outra pessoa. Que coisa linda! Quando ele falou, quem é Jesus, não para teologia, mas para você. Ela se transformou, pastor Celso. Ela falou, ela disse, e o semblante se transformou, e no meu coração veio, o que eu responderia numa hora dessa? E ela deu uma resposta que não me veio à mente na primeira. Ela falou assim, Jesus é meu grande amigo. Jesus é meu grande amigo. Aí ela foi, Jesus é meu confidente, Jesus é meu Senhor. Aí ela foi. Que coisa linda. Entendem, irmãos? Então, aquela mulher na casa de Simão demonstrou que ela amava muito, porque ela tinha em seu coração a consciência do pecado. Há alguém que vai cobrar os nossos atos um dia. O juiz dos juízes cobrará as obras de cada um de nós. Nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas intenções, motivações, o que fizemos, o que não fizemos, como agimos, como pensamos, como sentimos. E nessa hora, irmãos, só a graça de Jesus, só a cruz de Cristo, só o sangue derramado sobre as nossas vidas. Então, o amor precisa ter esse conteúdo normativo. Ele, antes de ser tudo que ele será, eu vou dizer, ele tem que ser, portar essa consciência do pecado e de que há um Deus. Eu vou dizer algo para os irmãos que os irmãos não se ofendam não, ainda mais do louvor, mas eu não gosto nem de cântico e nem de hino que chama Deus de você. Tenham isso, tenham misericórdia de mim, ponham isso na conta da bobagem. Mas é uma bobagem que eu gosto de dizer. Eu não gosto de chamar o nosso Senhor de você. O nosso Senhor é Senhor. Você é um outro igual a mim. E Ele não é igual a mim. Eu posso chamá-lo de Pai porque o Senhor Jesus nos franqueou. Para por aí. Ele não é você, Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vou compartilhar isso. Me perdoe. Tenha na conta de uma bobagem, de um preciosismo.
mas prefiro os cânticos que não chamam o Senhor de você. Então, aí o amor surge com força. O amor surge com força como doação, como partilha. No Evangelho de João, capítulo 3, 16, diz como? Todos sabem, né? Todos sabemos. Vamos repetir? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então agora os irmãos vão falar primeira carta de João, e não o Evangelho, 3,16. Vamos lá. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida para os nossos irmãos, pelos nossos irmãos. Vê se não está isso aí. Cadê a tela? Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. 3,16 está ótimo. Mas 1 de João 3,16 é o mesmo João, só muda o lugar. E nós esquecemos, porque aí precisamos amar de modo normativo, precisamos amar doando, queira você ou não. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Aí essa parte, a gente dá um branco total. Mas os irmãos não vão esquecer mais, Então, irmãos, o amor é uma doação. O amor é um serviço desinteressado. E nós vemos isso, Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Tem a parábola do bom samaritano. Diz que um homem estava ferido. Aliás, bom samaritano também porta um jeitinho, né? Porque o texto não fala. Lucas capítulo 10, 25 a 35. O texto não fala que o samaritano era bom. Mas quando alguém pela primeira vez disse que o samaritano era bom, ele disse que ele fez aquilo porque ele era bom. Nós não precisamos, porque nós não somos tão bons assim. Então, o texto de Lucas 25 a 37 diz que eis que se levantou um certo doutor da lei dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta certa, mas com a motivação estranha. Ele estava ali para tentar o Senhor Jesus. Que bem farei para herdar a vida eterna? E ele foi a pessoa certa também. E ele lhe disse: que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-se, retiraram dali, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, vendo, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Os religiosos passavam de largo, mas um samaritano, não religioso, um indivíduo miscigenado, de cultura misturada, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, tudo o de que mais gastardes eu te pagarei quando voltar.
o amor desse homem, que era um serviço desinteressado. Ele não conhecia aquele homem ferido, ele ia passando e socorreu, pegou o seu dinheiro e empenhou ali, e disse que pode gastar com ele até ele ficar bom, porque eu vou pagar. Serviço desinteressado, ele não queria nada em troca, ele não queria nada daquele homem, ele queria servir. Agora eu pergunto, esse amor subsistiria sem ser um homem do trabalho? Vejam que ele era um homem que foi criado com ordem, com disciplina, com rotina. Ele tinha a rotina do trabalho dele, não saiu além do necessário para prestar socorro, mas ele continuou, foi trabalhar, tinha dinheiro no bolso, tinha uma tarefa, tinha um trabalho. O que eu quero dizer, irmãos, que o amor desse homem não é um amor de alguém que vivia como pura arte, como se a vida fosse pura arte, sem lei, sem ordem, sem rotina. Aquele homem era cheio de amor por um serviço desinteressado, mas de um amor normativo, de um amor com ordem, disciplina e rotina. Já vou caminhar para o fim. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: um belo dia, eu penso muito, sabe, meus irmãos? Não sei se vocês viram, mas a minha cabeça é um pouco grande, né? Não sei, acho que é maior do que a do pastor Celso. Mas eu penso muito, e eu fiquei assim pensando na minha casa, quando eu era pequeno. Minha mãe, 3 filhos, lá escadinha, né? Meu irmão tem 57, minha irmã tem 56 e eu tenho 55. Então era assim, ó, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 4, 5, né? E eu me recordo que lá em casa havia lei, havia ordem, havia disciplina, havia rotina, sabíamos onde estavam as coisas, em seus lugares, tudo era organizado, havia disciplina. Nós, cedo, pequenos, tínhamos que arrumar a cama. E agora eu vou contar uma coisa, se minha mãe estiver assistindo, que eu falei que estava aqui, e ela mandou um abraço para o senhor, eu percebia que ela fazia a gente arrumar nossas caminhas ali, ainda em criança, e a gente arrumava, não ficava tão bom. E eu, agora, depois de velho, eu me lembro que a gente ia tomar o café, quando voltava, a cama estava mais caprichada, a arrumação. Então, eu acho assim, que nós arrumávamos, mas depois ela chegava lá e dava uma ajeitada, entendem? Mas ela fazia questão de que a gente tivesse tarefa, havia ali ordem. Então, 15 para meio-dia, estávamos todos sentados em volta da mesa para almoçar, porque era colégio, íamos para o colégio, voltávamos do colégio. Lá em casa teve sempre café da manhã, almoço, café da tarde, 3h45, podia passar lá, 15 para as 4, que o café estava saindo. E à noite tinha janta, por volta ali de 15 para as 8, Jornal Nacional, quando, na época, Cid Moreira ainda, né? Cid Moreira, quando começava o jornal, a gente estava ali já acabando já a janta. E à noite, antes de dormir, tinha um mingauzinho da noite, lá, 11 horas. Irmãos, todo santo dia era assim. Coisa besta isso, coisa boba. Te digo que não é. Te digo que não é. Se não foi essa sua experiência de família, as coisas são mais difíceis para você, mas o Espírito Santo vem e nos alcança do jeito que a gente está. Isso aí eu estou tranquilo. Mas o que eu quero dizer é que essa normatividade de coisas que parecem que não tem nada a ver, tem muito a ver. Porque fora da lei, fora da ordem, fora da rotina, fora da disciplina, o que há é caos. Entendem o que eu estou falando? Espero que os irmãos estejam me entendendo. O que há é vida como pura arte, como se isso fosse possível. Então, eu não creio no amor, por mais aparente, com mais cara de amor que ele possa ter, eu não creio num amor que não seja normativo, um amor que não tenha causa em Deus, um amor de alguém que treme quando vai mentir.
ou um amor de alguém que nunca minta? Esse ano faço 30 anos de casado. Quero dizer para os irmãos que nunca menti para a Andréia. Nenhuma mentira. Nada. Nenhuma. É por causa dela. Mas é por causa de mim. Eu faço isso primeiro por mim. Eu faço isso primeiro porque eu não consigo. Estaria me traindo. Entendem, irmãos? Então o amor precisa ser, antes de ser amor, ser lei, ser doação. Como 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida. Diz a nossa vida, e às vezes a gente não quer dar 10 minutos a alguém precisando de desabafar, e a gente às vezes com pressa quer logo sair de uma situação assim, não é? Às vezes a pessoa só quer um ouvido, para ouvir uma palavra, um conselho, um aconchego, um abraço, tomar o café. Vamos tomar café? Vá! Serviço desinteressado, como aquele samaritano, que não era bom, ele era um samaritano. Bom sim, mas nós não podemos falar que ele era bom, porque era o padrão que Jesus trouxe para nós. Nós não seremos bons se formos como ele, é o que eu quero dizer. Nós seremos apenas o que temos que ser. Serviço desinteressado. Irmãos, o Senhor Jesus tinha toda a sabedoria e todo o poder. Ele sabia que ia ser crucificado, e antes dele ser crucificado, horas antes, ele tinha uma mensagem para deixar por último. Ele viveu o seu ministério, ensinou, curou, libertou. E qual era a última palavra que Deus, alguém sábio como Deus, eu poderia perguntar para você, qual seria a última palavra que você daria numa situação dessa? A última coisa que Jesus fez, ele pegou uma bacia, uma toalha, e passou a lavar os pés dos seus discípulos, que era uma tarefa do escravo que não dava para nada. Sabe aquele empregado da casa, que você manda fazer um arroz, ele queima, manda limpar um banheiro, ele limpou mal, manda ele tirar um leite, ele derrama o leite. Então aquele escravo que era incapaz de fazer qualquer tarefa das mais simples, ficava ali para lavar os pés das pessoas. Então Jesus pega a bacia, a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Eu não sei quantos dos irmãos já passaram pela experiência do lava-pé, mas é interessante, é confrontadora. Sabem por quê? Nós já passamos por isso, né? Lá nos retiros. Por quê? Como? Por que confrontadora? Porque é mais fácil lavar os pés do que ter os pés lavados. Por causa do nosso orgulho. Ter os pés lavados é muito difícil. Aquele irmão ali, ajoelhado, lavando os seus pés. Isso desafia a nossa humildade. É mais fácil pegar e lavar o pé do irmão. Jesus fez isso, pegou uma bacia, uma toalha e disse: se vocês querem amar, vocês precisam de saber que há um Deus que vai cobrar tudo de vocês, vocês precisam doar a própria vida, vocês precisam servir como samaritano e vocês, por último, precisam perdoar como aquela mulher na casa de Simão. Aquela mulher tinha muita facilidade de perdoar. Sabe por quê? Porque ela conheceu os seus pecados, reconheceu os seus pecados, sentiu-se muito perdoada. Quando estamos assim diante de Deus,
sabendo que nós não merecemos nada, e Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Jeová Jireh, o Deus que nos provê de bens materiais e de bens imateriais também. A gente ama o Senhor e ama aquele que está diante de nós e que foi feito à sua imagem e semelhança. Amém? A palavra que eu tinha para os irmãos nesse tempo é essa: fé, a esperança e o amor. Não um amor romântico, romantizado, idealizado, mas um amor normativo, que partilha o pão, que entra embaixo de um jugo para ajudar, para servir. Um amor que perdoa porque reconhece o perdão que recebeu. Então essa é a dimensão da graça de Deus sobre nós. A revelação bíblica, fé, esperança e amor. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos fazer tudo pelos nossos irmãos, a ponto de dar a nossa própria vida por Ele. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Curve a sua cabeça. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui, porque o Senhor colocou no coração do pastor Celso me chamar. Muito obrigado, Senhor, porque essa palavra que vem da parte do Senhor é eminentemente bíblica. O apóstolo Paulo a repetiu e nós a entendemos como importante para o Senhor, importante para nós. E temos dificuldade, ó Deus, de observar. A fé no Senhor e não nas nossas circunstâncias. A esperança em tudo que o Senhor até, de certo modo, esconde acerca do porvir, para a gente não encantar e sofrer mais aqui. Encantar com o porvir e sofrer aqui. Porque, como diz o apóstolo Paulo, para o outro lado é muito melhor. Ó Deus, nos inunde com Teu amor. Nós queremos ser arrebatados pelo Teu amor. Queremos sentir a graça do Senhor de um modo especial nessa noite. Não queremos voltar para a mesma vida que chegamos aqui. Agora nos rendemos aos Teus pés para dizer: nisto conhecemos o amor de Deus, o Teu amor, o amor em Cristo, que um dia nos alcançou. Esse amor nos faz amar os nossos irmãos, a começar do campo missionário mais difícil talvez, a nossa casa. Encha-nos, Senhor, do Teu amor. Encha o nosso coração com o Teu amor, Pai. Tira da nossa mente todo tipo de ensino equivocado sobre o amor. E permita, ó Deus, que apenas a Tua palavra nos diga o que é o amor. O amor que é entrega, que é rendição. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz na vida de cada um de nós. Ó Deus, juntos aqui como igreja do Senhor, queremos Te agradecer, apenas Te agradecer. E ó Deus, se há aqui alguém que ainda não experimentou em profundidade do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, ó Deus, que nessa noite essa pessoa possa fazê-lo. Pode ser que não esteja aqui, pode ser que esteja longe, ouvindo na internet. Ó Deus, que a Tua graça, o Teu favor, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, a convença do pecado, para que ela aprenda o verdadeiro amor, que é a salvação no Teu Filho.
feitos filhos do Senhor, aprendemos a amar como o Senhor ama. Isso é tudo, ó Deus, que queremos. Te oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Muito obrigado, irmãos. A primeira vez que eu vim aqui, havia uma irmã que hospedava os pregadores. Como ela chamava? Zilma. Ela é viva? Quem conheceu a irmã Zilma? Irmãos, que coisa linda. Que expressão de amor, aquele dom de hospitalidade, que é bíblico. Que coisa maravilhosa. A primeira vez que chegamos, nosso filho não tinha 1 ano. O filho do meio, o Frederico. E ela, quando nós entramos num quarto, que parecia um quarto, aliás, parecia não tem um hotel como o quarto que ela nos ofereceu. Aqui não tem. E sabem, irmãos, quando entramos no quarto, tinha o bercinho do Fredinho. Eu não sei como, ela sabia que a gente vinha com o Fredinho. Preparou tudo. E a gente ficava ali como se estivesse hospedado numa nuvem. Entendem? A manifestação do amor, da graça de Deus sobre nós, não é para ficar conosco, é para a gente exalar. Que assim seja, não aqui dentro, mas na hora que a gente sair ali, já no estacionamento, porque às vezes a gente perde a paciência no estacionamento da igreja. Que Deus nos dê graça para rompermos em fé, até que o Senhor reapareça, como está prometido para nós, todos nós. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Palavra poderosa. Eu quero fazer um convite para você que está aqui, que hoje quer entregar sua vida a Cristo, quer experimentar o amor de Deus no seu coração. Deus que amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu quero dar a você a oportunidade. O grupo vai cantar aqui um louvor, já estamos caminhando para o fim. Daqui a pouco nós vamos encerrar, orando pelo pastor e sua família. Mas é muito oportuno. Você quer hoje entregar a sua vida a Cristo? Quer dar a você mesmo esse presente, receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós vamos cantar, e enquanto cantamos, vem aqui à frente, queremos orar por você. Quem sabe alguém afastado desta ou de alguma outra igreja e quer publicamente renovar a sua aliança com o Senhor. Já estamos caminhando para o fim. Então, vem à frente enquanto nós cantamos esse último louvor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Se houver mais alguém, vem em nome de Jesus. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano, Criador, você
Preste bem atenção. Quem sabe você que está aqui nessa noite e percebe que o Espírito Santo de Deus está lhe falando, como nesse jovem. Entregue sua vida a Cristo hoje. Está afastado? Volta para o caminho do Senhor. Você quer hoje renovar a sua aliança com Deus? Sai do seu lugar e vem à frente. Nós vamos cantar mais uma vez, finalizando o culto. É fácil se afastar do caminho do Senhor. O inimigo coloca tantas barreiras, enreda a pessoa. Mas hoje, em nome de Jesus, tome a decisão, vem à frente. Vamos cantar mais uma vez. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Soberano Criador, vou sempre te adorar. Eu elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Mãezinha, tá aí seu filho, quem você tanto orou. Nós vamos orar por ele. Quantos estão felizes aqui, gente? Pastor, eu quero lhe pedir que ore por esse jovem, tá bom? Leonardo. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, pelos olhos da fé, vemos a festa que há no céu. A tua palavra diz que os anjos estavam debruçados enquanto o Leonardo estava sentado lá. Os anjos no céu estavam debruçados como numa sacada, ó Deus, para olhar a maravilha da conversão do Léo. Ó Deus, a sua mãe orou pela vida dele, e agora nós te pedimos que o Senhor possa estar selando a sua vida com o Espírito Santo, escrevendo o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Ó Deus, para que ele, quando o Senhor vier em glória, seja separado com as ovelhas do aprisco do Senhor, para uma nova vida, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais necessidade insatisfeita, porque a presença do Senhor será luz diante de cada um de nós. Pai, que de fato essa noite seja muito especial para o Leonardo. Ó Deus,
que ele saia daqui como que andando sobre nuvens. Ó Deus, que o teu Espírito Santo fale o seu coração, o seu espírito, que a regeneração do Senhor venha sobre ele. Ó Deus, que ele se sinta justificado, em plena comunhão com o Senhor. Que, ó Deus, ele esteja de fato convencido que o Senhor o perdoou para sempre todos os seus pecados, passados, presente e futuro. Ó Deus, que a tua graça seja sobre ele, sobre sua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos finalizar o culto dessa noite. Muito obrigado a todos vocês. Gabriel, cola com esse menino, tá bom? Cola com esse menino. Eu dizia para ele ali que ele precisa ser ousado para Deus. Ousado para Deus. Meus irmãos, que dia maravilhoso, né? Agora entramos para o 45º aniversário. Se Deus me der vida e saúde, se prepara para os 45 anos. E para os 48 anos da nossa igreja no ano que vem, ok? Vem estar domingo. Se você quer ser pilhado, se você quiser ser impulsionado, se você quiser o coração em chamas, se você quiser colar ombro com o seu pastor, venha para o olho do furacão, sabe? Tem gente que fica assim só na periferia, aí começa a ser crítico. Pessoas críticas não estão no olho do furacão. Fica acomodado, vendo defeito, olhando aqui, olhando ali. Venha para o olho do furacão. Você não vai ter tempo para ser crítico, que você vai estar trabalhando no olho do furacão. É lá que a gente está trabalhando, pegando o touro pelo chifre. Conhece essa linguagem? Sim ou não? Então venha, domingo que vem, todos aqui em nome de Jesus. Vamos finalizar mais uma vez, querido pastor. Obrigado, gente, homem de Deus, um juiz tão humilde, encantador isso, né? Se você quiser depois abraçar o pastor, comprar o livro que é para causa social, você vai ter como dar um autógrafo ali, vai dar o autógrafo, quanto que você vai estar ajudando a igreja onde ele trabalha, uma igreja muito simples, então uma forma de cooperar, ok? Senhor, muito obrigado pelo culto desta noite. Oramos para que o Senhor guarde o pastor Elias, Andréia, Alice, amanhã, quando retornarem para o campus dos Goitacazes, que o Senhor possa guardá-los. Obrigado, Pai, por estes irmãos tão amáveis, tão simples, gente de Deus. Ó Deus, eu oro para que o Senhor cada dia guarde a vida da família, a viagem que farão amanhã, possam chegar bem em segurança, e que o Senhor nos leve em paz também, nos concedendo uma semana abençoada. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo conosco sejam, e com todo o povo de Deus, pela face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém. Se você foi abençoado, diz glória a Deus. E se você foi muito abençoado, dá um glória a Deus, uma bonita salva de palmas. Vão em paz.